Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à minha terceira aula de Python com Física, que eu estou utilizando Python para resolver equações de física e mostrar os fundamentos da linguagem Python, que é muito interessante para quem está fazendo faculdades de humanas, para quem quer aprender programação e criar essas próprias coisas. Então vamos lá. Nas duas últimas aulas eu falei sobre a primeira aula, né, aula 1, eu falei sobre variáveis. O que são variáveis? Que são nada mais do que digamos assim, caixinhas que guardamos valores do que a gente quer utilizar. Assim como na matemática, quando a gente pode chamar A de 10, B de 5 para realizar as nossas contas. Então aqui na primeira aula a gente criou, desculpe minha voz, a variável velocidade, que recebe o valor de velocidade, e a variável conversão para fazer a conversão de quilômetros para metros por segundo. E aqui a gente pode ver o tipo da variável. Então agora, botando type conversão, eu vejo, deixa eu carregar aqui de novo, eu vejo que aqui, ó, a variável conversão do tipo float é do tipo decimal. Agora, se aqui fosse apenas 3, o tipo dessa variável seria o tipo inteiro, que a gente chama de int. É bem parecido com a matemática normal, porque o Python ele tenta emular isso, né, passar essas contas para o computador para fazer de uma maneira mais rápida e mais automatizada, né? Por isso que facilita bastante. Já na aula 2, que eu chamei de aula 1.1 por ser uma continuação da primeira aula, o que a gente fez? A gente começou a fazer operações básicas com essas variáveis. Então a gente fez a soma, a gente fez a subtração, a multiplicação, a potência, a diferença de divisão decimal para divisão inteira. E aqui a gente criou umas variáveis para realizar as contas e fizemos um exercício onde a gente pegou uma equação e a gente foi resolvendo ela. A gente foi resolvendo ela, chamando variáveis e realizando as contas. Foi bem tranquilo, mas é bom para a gente começar. E o que a gente vai ver agora? Agora a gente vai aprender sobre as ordens das operações. Porque em Python, assim como na matemática, as operações têm uma ordem. Elas são geralmente lidas da esquerda para a direita. Então é dessa ordem aqui, ó. Ela começa da esquerda e para a direita. E algumas operações são feitas antes de outras. Então, para começar, temos que qual é a operação com a maior ordem em Python? A operação com a maior ordem em Python é a operação da potência, que é simbolizada por esses dois asteriscos. Depois, nós temos multiplicação e divisão, e soma e subtração. Quando nós temos multiplicação e divisão na mesma ordem, como é que a gente vai saber quem vem primeiro? Vem primeiro quem está mais à esquerda, porque nós lemos a equação em Python a partir da esquerda. Vamos fazer exercícios e a gente vai conseguir entender melhor como funcionam essas ordens de operação. Vamos lá. Desculpa minha voz, eu estou um pouco resfriado, mas vai dar para continuar aqui direitinho. Vamos fazer operações simples. Então eu comecei com uma expressão bem tranquila, que é 8 vezes 10 mais 2. Como é que o Python interpreta essa expressão? Ela vai ler como? Primeiro, ela vai fazer multiplicação, como a gente sabe. Por quê? Porque a multiplicação vem antes da soma ou subtração. Então ela vai fazer a multiplicação primeiro. Vai fazer o 8 vezes 10, que dá 80. E após fazer o 8 vezes 10, que dá 80, ele vai somar com 2. Então essa expressão vai dar o valor de 82. Por quê? Porque ele faz o 8 vezes 10 primeiro, a multiplicação vem primeiro, e depois ele vai somar com o valor 2. Caso aqui fosse menos, seria a mesma coisa, porque subtração e soma tem a mesma ordem, ainda ficaria atrás da multiplicação. Não teria problema, dá 78. Então aqui não tem problema. Agora, e se fosse algo diferente? E se fosse... Vou botar até a expressão 2 aqui, para a gente ir fazendo de forma mais organizada e entendendo mais o conceito. Expressão 2. E se tivéssemos com o mesmo valor, 8 vezes 10, para ficar mais fácil de entender, dividido por 2. Agora vai ficar um pouco mais interessante. Por quê? Porque a gente sabe que multiplicação e divisão, elas têm a mesma ordem. Então, como eu vou saber quem vem primeiro nesse caso? Pô, eu tenho 8 vezes 10 dividido por 2. Vai saber quem está vindo mais à esquerda. Nesse caso, quem está vindo mais à esquerda é o 8 vezes 10, é a multiplicação. Ela está vindo mais para a esquerda. Então, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro multiplicar 8 vezes 10, que dá 80, e vai dividir por 2. E vamos printar esse resultado na tela utilizando a função ou o comando print. Vamos lá.
2 aqui. Ele vai, então, ó, temos 40. Por quê? Exatamente, ele fez 8 vezes 10, que dá 80, dividido por 2, que dá 40. E se fosse o contrário? Vamos fazer o contrário. Aqui eu vou fazer, para não dar valores muito difíceis, o que eu vou fazer? Eu vou botar 80 dividido por 10 vezes 2, para facilitar o entendimento dos valores. O que a gente vai ter agora? Agora ele primeiro vai fazer a divisão, porque vem mais à esquerda, e depois vai realizar a multiplicação. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Beleza. Então vai ser 80 dividido por 10 vezes 2. 80 dividido por 10 dá 8, vezes 2 vai dar 16. Perfeito, ó. Então quando a gente tem duas operações que têm a mesma ordem, a mesma importância, aqui ó, multiplicação, esqueci o i, que tem a mesma importância, o que vai acontecer? Que tem a mesma importância, o que vai acontecer? Ele vai fazer quem está mais à esquerda. Então 80 dividido por 10 vezes 2. Bem tranquilo. Agora vamos utilizar uma expressão com a potenciação. Vamos lá. Então nós temos, vou fazer 8 vezes 10, e aqui eu apertei errado, 8 vezes 10 mais 2 elevado à potência ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Aqui também é um exemplo interessante, porque a gente consegue ver que a potenciação está mais à direita. Então ela está mais à direita da expressão, na equação. Porém, como ela tem uma ordem de precedência maior, ela vai ser a primeira a ser feita. Então o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer vai ser o seguinte: ele vai fazer 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4, e ele vai voltar para 8 vezes 10, que dá 80, e depois ele vai somar novamente com o 4. Então aqui vai dar 84. 84. Eu vou fazer aqui uma ordenzinha para ficar mais fácil de entender. Ó. Primeiro, o que ele está fazendo? Primeiro ele está fazendo isso aqui, que é a potenciação. Depois, ele está fazendo o 8 vezes 10. Ele volta para a multiplicação. E após isso, operação 3, ele vai realizar a soma. Que ele vai realizar a soma do 2 elevado ao quadrado mais o 8 vezes 10. Então, se eu printar aqui, vou até fazer separando. Separando as operações, vamos printar aqui. Ó, ele deu o mesmo valor no caso. Então, eu posso fazer de forma direta, ou se eu quiser entender um pouquinho mais como é feito essas ordens, então eu posso fazer desse jeito. Primeiro ele vai fazer isso aqui, operação 1, primeiro ele faz a potenciação, após isso ele volta para fazer a multiplicação, e depois ele volta para fazer a soma, ele realiza a soma. Bem interessante, né? Bem interessante. Agora, e se a gente quiser forçar, no caso assim, e se eu quero forçar que uma operação seja antes da outra, mesmo que a ordem necessariamente não seja, mesmo que a ordem não seja, não privilegie aquela operação, o que a gente faz? Nesse caso, a gente vai utilizar o parênteses para forçar uma ordem. Então vamos fazer isso utilizando uma soma e uma multiplicação, onde já sabemos que a multiplicação deve vir primeiro, mas vamos utilizar o parênteses para forçar a soma a vir primeiro. Então temos aqui vezes 10 mais 2. E eu quero, deixa eu ver, vezes elevado ao quadrado e eu quero que isso aqui venha primeiro, mesmo que seja uma soma. Então para isso, o que eu faço? Eu utilizo um parênteses. Utilizando parênteses, o que ele vai fazer? Ele ainda vai continuar utilizando a potenciação em primeiro, só que agora ele não vai voltar, ele não vai voltar para cá, ele não vai voltar para fazer
a multiplicação. Ele vai fazer a soma, ele vai somar esse valor com mais 3, com 7. Depois ele vai fazer a multiplicação, aí ele faz de novo, voltando para o 7, que nesse caso o valor vai dar 87. Então fazendo aqui, ó, a gente consegue ver que fazendo esses valores, eu forcei que a soma seja feita primeiro, que a que é a expressão de multiplicação, mesmo que a multiplicação venha antes. Então aqui se eu fizer, aqui é mais simples, né? Se eu fizer aqui, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Aqui o natural seria ele fazer o 8 vezes 10 primeiro, mas agora ele vai fazer o 10 menos 2 e esse valor vai multiplicar com 8, ou seja, que vai dar 8 vezes 8 nesse caso. No caso aqui vai dar 64. Se eu tirar o parênteses, ele não vai fazer isso. Se eu tirar o parênteses, o que vai acontecer? Se eu tirar o parênteses, ele vai fazer o 8 vezes 10. Depois disso, ele vai subtrair. Bem interessante, né? Pra gente ver que deu valores diferentes, né? Um vai dar 64 e o outro vai dar 78. Por isso que entender as ordens das operações é muito importante para que a gente não se confunda lá pra frente. Que a gente quer ter um resultado, mas na verdade é outro, porque na nossa cabeça a gente acha que as operações vão ser feitas de uma ordem e quando a gente passa pro computador, né? Quando a gente começa a programar, não é feita desse jeito. Por isso que essa parte da ordem das operações é muito importante para quem quer empregar Python com física, com matemática, até para utilizar o Python normalmente, porque vez ou outra a gente vai ter que fazer operações maiores, né? Então eu vou terminar a aula por aqui. Desculpe mais uma vez, a minha voz não está muito boa, eu estou um pouco resfriado, mas eu acho que consegui fazer uma aula interessante. Qualquer coisa, eu posso refazer essa aula e na aula que vem vamos fazer exemplos e exercícios do que a gente viu até agora, de ordem das operações e variáveis e as operações. Então eu agradeço muito se vocês quem viu esse vídeo e se deixar like, comentários, com sugestões. Eu quero melhorar cada vez mais e trazer conteúdo cada vez mais legal para vocês, para evoluirmos e trazer mais educação pro pessoal, para todo mundo. Tamo junto e muito obrigado para quem assistiu.